Hoje no Drops da Márcia a gente vai falar do Lobato, Monteiro Lobato. Eu fui uma criança, como todas as da minha geração, muito influenciada pelo Monteiro Lobato. Eu acho que o meu amor à literatura veio da obra infantil do Monteiro Lobato. Mas eu fui duplamente gratificada, porque meu pai era editor, era amigo do Lobato, e eu conheci o Lobato ia à minha casa. O papai foi o idealizador das obras completas do Lobato. Foi ele que, na editora Brasiliense, resolveu reunir toda a obra do Lobato. E por esse motivo, ele foi quem recebeu a coleção número 1, em 1946, com a seguinte dedicatória: ao Arthur Neves, o pai das obras completas, e a firme determinação que contra 1000 obstáculos faz a ideia concretizar-se, o maior beneficiário tem o gosto de deixar esta coleção número 1, Monteiro Lobato, Urupês, aos 3 de novembro de 1947, nesta cidade de São Paulo, de paredes cobertas de caretas de vereadores. Se vocês se interessarem, nessa coleção, o prefácio é do papai, né? O papai sugeriu o título que o Lobato acatou e fez o prefácio. Era tão encantado com a obra do Lobato que anos depois da morte do Lobato, uns 4 ou 5 anos depois, ele fez o roteiro e a produção do filme O Saci, que foi premiado internacionalmente e que foi muito lindo mesmo. Também, quando o Lobato morreu, o Brecheret fez a máscara mortuária dele, que acabou ficando com o papai, como uma homenagem pela amizade que ele tinha, né? Eu acho interessante porque o Lobato é especialmente conhecido pela sua obra infantil, mas ninguém sabe muito bem como foi que isso começou. Um dia estava ele na editora, onde ele jogava xadrez com os amigos, e chega o Toledo Malta, um outro escritor, amigo dele, que começa a contar a história de um peixinho tão pequenininho que fica algum tempo fora da água e, quando retorna ao rio, morre afogado. O Lobato diz que nesse dia perdeu a partida de xadrez, não se concentrou, só pensava no peixinho e quis escrever essa história e realmente escreveu. Mas ninguém sabe onde está essa história, nem os biógrafos, nas obras completas dele também não está a história. Mas o interessante é que, vasculhando o Google, eu achei uma versão dessa mesma historinha, que deve ter sido contada a ele em 1918, 19, porque em 20 ele lança O Sítio do Pica-Pau Amarelo, As Reinações de Narizinho, né? E tem uma versão de 1976 do Mário Quintana, em que ele conta exatamente isso, né? Se vocês tiverem curiosidade, o Google traz. Mas o Lobato, ele não foi só importante pela sua obra infantil, porque ele como que desmistifica que o saber tem que ser pedante, cheio de regras e de coisas que cerceiam a imaginação das crianças. Ele era um cara livre, inteligente, questionador. Então ele odiava regras gramaticais, o saber pedante. O papai conta que ele chegava com os originais e ao lado botava uma cartela com todos os acentos ortográficos e diziam: olha, está aqui o meu texto, os acentos vocês distribuam como quiser, né? Ele falava isso com muita graça, ele dizia que um texto que viesse com trema provocava um tal enjoo nele que ele rasgava sem nem ver o conteúdo. Eu acho que ele ficaria muito contente de saber que décadas e décadas depois, finalmente houve uma reforma ortográfica e o trema caiu. Mas o Lobato não foi só importante por causa da literatura infantil. A literatura dele de adulto é muito importante também
e muito bem escrita, muito primorosa. Ele fez, houve um divisor de águas na vida dele. Quando ele foi aos Estados Unidos, ele ficou encantado com o progresso, com o pragmatismo, e eu acho que ele comparava com as cidades mortas da infância dele, com todo aquele universo Jeca Tatu que ele criou e criticou, e ele volta com grandes ideias, né? Claro que ele viu também o lado negativo dos Estados Unidos, né? O racismo, tanto que ele escreve a história do presidente negro, né? Que é como que uma profecia de que um dia os Estados Unidos teriam um presidente negro. Mas isso foi em 1930, imagine. Quando ele volta, ele vem com ideias de modernidade, ele traduz as obras do John Dewey, né, pelo pragmatismo, por essa nova maneira de encarar a vida, e ele sempre dizia que para o Brasil progredir, sair da estagnação, tinha que se apoiar em 3 pilares: no petróleo, no aço, no ferro, né, e na educação. E nas estradas também, aliás, são 4 coisas, né? E ele começa a querer que o governo encampe essa ideia de fazer a prospecção do petróleo. Mas naquela época o governo não estava minimamente interessado, negava que houvesse petróleo no Brasil. E um pouco quixotescamente, o Lobato se lança nessa aventura de descobrir poços, perfurar poços de petróleo, vendendo as ações para os amigos e tal. Ele escreve a esse respeito um livro chamado O Escândalo do Petróleo, que foi realmente um escândalo. No ano seguinte, ele escreveu em 36, em 37 o livro é censurado, ele é preso, há uma movimentação dos intelectuais para liberá-lo, mas ele acaba perdendo tudo e se lança na aventura das edições, né? Porque ele não foi só um grande escritor. Ao perceber que para lançar os seus livros ele teria que editá-los ou no Porto ou em Paris, ele começa a criar grandes editoras aqui, né? E também faz contato com as cidades do interior através dos correios, da Companhia de Correios e Telégrafos, e começa a distribuir os livros pelas cidades do interior. Isso é uma revolução na época, né? E ele muito bem sucedido com isso, né? Mas depois ele também se interessa pelas traduções, né? E ele traduziu centenas e centenas de livros, Jack London, Mark Twain, Kipling, né? Livros maravilhosos que nós conhecemos e que a gente nem percebe que são traduções tão bem feitas e recriadas pelo Lobato. Ele fazia isso com tanta facilidade que causava uma suspeita nos intelectuais, nas pessoas que o liam, né? Diziam, mas não é possível traduzir tanto e tão bem, com tanta facilidade, pode haver uma mistificação nisso. Ele dizia, não há mistificação nenhuma, tem que acordar cedo, com um letreiro e trabalhar até a hora do almoço. Por tudo isso, eu acho que o Lobato merece ser lido. As crianças de agora não têm contato com ele, porque houve celeumas com a família que impediu que as obras fossem republicadas, mas é uma leitura imprescindível pela imaginação, pela graça, pela criatividade e pela liberdade que ele sugere às crianças e aos adultos. Vale a pena ler e conhecer o Monteiro Lobato.